Título 9. Da competência pela prerrogativa do posto ou da função. Natureza do posto ou função. Artigo 108. A competência por prerrogativa do posto ou da função decorre da sua própria natureza, e não da natureza da infração, e regula-se estritamente pelas normas expressas neste Código. Capítulo 10. Do desaforamento. Caso de desaforamento. Artigo 109. O desaforamento do processo poderá ocorrer: alínea A, no interesse da ordem pública, da justiça ou da disciplina militar; alínea B, em benefício da segurança pessoal do acusado; alínea C, pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça, ou quando a dificuldade de constituí-lo ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do processo. Competência do Superior Tribunal Militar. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento poderá ser feito ao Superior Tribunal Militar. Autoridades que podem pedir: alínea A, pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; alínea B, pelos comandantes de região militar, distrito naval ou zona aérea, ou autoridades que lhe forem superiores, conforme a respectiva jurisdição; alínea C, pelos conselhos de justiça ou pelo auditor; alínea D, mediante representação do Ministério Público ou do acusado. Justificação do pedido e audiência do Procurador-Geral. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, o pedido deverá ser justificado e sobre ele ouvido o Procurador-Geral, se não provier de representação deste. Audiência a autoridades. Parágrafo 3º. Nos casos das alíneas C e D, o Superior Tribunal Militar, antes da audiência ao Procurador-Geral, ou a pedido deste, poderá ouvir autoridades a que se refere a alínea B. Auditoria onde correrá o processo. Parágrafo 4º. Se deferir o pedido, o Superior Tribunal Militar designará a auditoria onde deva ter curso o processo. Revogação do pedido. Artigo 10. O pedido de desaforamento, embora denegado, poderá ser renovado se o justificar motivo superveniente. Títulos 10. Capítulo único. Dos conflitos de competência. Questões atinentes à competência. Artigo 111. As questões atinentes à competência resolver-se-ão assim pela exceção própria, como pelo conflito positivo ou negativo. Artigo 112. Haverá conflito. Conflito de competência. Inciso 1. Em razão da competência. Positivo. Alínea A. Positivo quando duas ou mais autoridades judiciárias entenderem ao mesmo tempo que lhes cabe conhecer do processo. Negativo. Alínea B. Quando cada uma de duas ou mais autoridades judiciárias entender ao mesmo tempo que cabe à outra conhecer do mesmo processo. Controvérsia sobre função ou separação de processo. Inciso 2. Em razão da unidade de juízo, função ou separação de processos, quando a esse respeito houver controvérsia entre duas ou mais autoridades judiciárias. Suscitantes do conflito. Artigo 113. O conflito poderá ser suscitado: alínea A, pelo acusado; alínea B, pelo órgão do Ministério Público; alínea C, pela autoridade judiciária. Órgão suscitado. Artigo 114. O conflito será suscitado perante o Superior Tribunal Militar, pelos auditores ou os conselhos de justiça, sob a forma de representação, e pelas partes interessadas, sob a de requerimento, fundamentados e acompanhados dos documentos comprobatórios, quando o negativo conflito poderá ser suscitado nos próprios autos do processo. Parágrafo único. O conflito suscitado pelo Superior Tribunal Militar será regulado no seu regimento interno. Suspensão da marcha do processo. Artigo 115. Tratando-se de conflito positivo,
O relator do feito poderá ordenar desde logo que se suspenda o andamento do processo até a decisão final. Pedido de informações. Prazo requisição de autos. Artigo 116. Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia da representação ou requerimento e marcando-lhes prazo para as informações, requisitará, se necessário, os autos em original. Audiência do Procurador-Geral e decisão. Artigo 117. Ouvido o Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 5 dias, contados da data da vista, o Tribunal decidirá o conflito na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Remessa de cópias do acórdão. Artigo 118. Proferida a decisão, serão remetidas cópias do acórdão para execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que houverem suscitado. Inexistência do recurso. Artigo 119. Da decisão final do conflito não caberá recurso. Avocatória do Tribunal. Artigo 120. O Superior Tribunal Militar, mediante avocatória, restabelecerá sua competência sempre que invadida por juiz inferior. Atribuição ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 121. A decisão de conflito entre a autoridade judiciária da Justiça Militar e a da Justiça Comum será atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Título 11. Capítulo único das questões prejudiciais. Decisão prejudicial. Artigo 122. Sempre que o julgamento da questão de mérito depender de decisão anterior de questão de direito material, a segunda será prejudicial da primeira. Estado civil da pessoa. Artigo 123. Se a questão prejudicial versar sobre estado civil de pessoa envolvida no processo, o juiz, alínea A, decidirá se a arguição é séria e se está fundada em lei. Alegação irrelevante, alínea B, se entender que a alegação é irrelevante ou que não tem fundamento legal, prosseguirá no feito. Alegação séria e fundada, alínea C, se reputar a alegação séria e fundada, colherá as provas inadiáveis e, em seguida, suspenderá o processo, até que no juízo civil seja a questão prejudicial dirimida por sentença transitada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição de testemunhas e de outras provas que independam da solução do outro juízo. Suspensão do processo. Condições. Artigo 124. O juiz poderá suspender o processo e aguardar a solução pelo juízo civil de questão prejudicial, que se não relacione com o estado civil das pessoas, desde que, alínea A, tenha sido proposta ação civil para dirimi-la, alínea B, seja ela de difícil solução, alínea C, não envolva direito ou fato cuja prova a lei civil limite. Prazo da suspensão. Parágrafo único. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte, expirado o prazo sem que o juiz do civil tenha proferido decisão. O juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação ou da defesa. Autoridades competentes. Artigo 125. A competência para resolver a questão prejudicial caberá, alínea A, ao auditor, se erguida antes de instalado o Conselho de Justiça, alínea B, ao Conselho de Justiça, em qualquer fase do processo, em primeira instância, alínea C, ao relator do processo, no Superior Tribunal Militar, se erguida pelo Procurador-Geral ou pelo acusado, alínea D,
a esse tribunal ser iniciado o julgamento. Promoção de ação no juízo civil. Artigo 126. Ao juiz ou órgão a que competir a apreciação da questão prejudicial, caberá dirigir-se ao órgão competente do juízo civil para a promoção da ação civil ou prosseguimento da que tiver sido iniciada, bem como de qualquer outra providência que interessem ao julgamento do feito. Providências de ofício. Artigo 127. Ainda que, sem arguição de qualquer das partes, o julgador poderá de ofício tomar as providências referidas nos artigos anteriores.